Oi, galerinha angelical, gente, desculpa o atraso. É que sempre tem só umas 10, 12 pessoas que compartilham. Aí ontem era o último dia do sorteio, aí o pessoal desembestou, precisa escrever uns 40 nomes. Olha, mas tá lotadão, hein? Tá cheio de nome aqui, não, demorei muito pra fazer os nomes, que ontem o pessoal compartilhou pra caramba. Então a gente vai sortear no último dia do Plano da Prosperidade, hoje é inédito também. A gente vai sortear mais 3 livros das 7 orações infalíveis do Arcanjo Miguel, que inclui histórias verídicas de milagres. Vamos sortear uma leitura com o Paulo e vamos sortear também uma consulta de florais de Bach com o Rafael, que ele é o bambambam dos florais de Bach no Brasil. Outra habilidade do Rafael que vocês não sabiam, ele estudou com os bambambam que vieram lá da Inglaterra. Então vamos lá. Hoje eu trouxe aquele livro que o Paulo me lembrou dele ontem, que é A Força. Se o Rafael já me mandou o convite, ele vai entrar primeiro. O Paulo sem querer, peraí, era pra vir o Rafa antes. Paulo manda outro convite daqui a pouco. E desse que é o uso da força que a gente estava falando, que é uma comparação, né, com os Jedi, que a força do Jedi é a lei da atração, a força do universo e tudo isso que a gente está falando aqui. Oi, Rafa, a substância amorfa e Oi, tal. Livi. Então, eu separei um pedaço desse livro que é muito legal, porque ele pega pedaços, trechos do Star Wars lá, para a gente ver frases do Yoda, tudo. Eles estão falando tudo que a gente falou aqui no plano. Então, eu não tinha lido ainda, porque eu adquiri esse livro recentemente, mas eu li uns pedaços para vocês. E aí, Rafa, desculpe o atraso. Você, Imagine, que olha isso. quanto tem de nome que eu estava caçando aí do pessoal. Nossa, o pessoal compartilhou mesmo, hein? Essa, o de ontem já mais de 40 compartilhamentos. Nossa, Ah, vamos lá, hoje, último dia. último dia. Então, assim, hoje acordei, aí Miguelzão já me deu aquela chibatada, porque eu esqueci de trazer a canalização que eu prometi para vocês. Então, eu peguei só uns trechos para não ficar muito longo, né? Daquela canalização de 2014, porque é como se fossem ciclos, né? E as pessoas que vieram buscar esse plano aqui com a gente nesses 40 dias, elas estavam passando pelas mesmas situações e buscando as mesmas respostas do pessoal que foi naquela palestra de 2014, que foi uma palestra assim muito mágica em São Paulo, tava com lista de espera, foi completamente sold out, né? No primeiro mês, então veio gente do Brasil inteiro, porque eles estavam buscando, na verdade, as respostas, eles estavam buscando uma solução mágica para o problema. E aí eu nem sabia que havia uma canalização, estava me preparando para ir lá dar a palestra, e daí o Miguelzão começou a falar, e eu comecei a anotar as coisas, então ficou bem grande a canalização dele, mas justamente falando coisas que tem tudo a ver com o plano, que às vezes a gente está dando o poder para o plano, o poder para a palestra, o poder que a Lívia ia dar uma solução mágica, mas na verdade tudo isso está dizendo que a solução de todos os seus problemas estão dentro de vocês. Então eu coloquei uns pedacinhos só que tem a ver com o que a gente está passando agora, porque a canalização dele foi bem longa. Então ele diz assim: é com grande alegria que eu comunico que você é luz, é amor e é paz. Você pode se sentir um nada às vezes, sozinho, impotente, traído, triste, mas este não é o seu verdadeiro eu. Você é filho de Deus, e Deus não poderia ter feito nada menor do que a perfeição que Ele é. Aqui e agora, você já é a essência da perfeição. O amor de Deus corre em cada uma das suas células. Portanto, a depressão, a tristeza, o medo, a falta, a limitação de saúde, dinheiro, amigos, amor, de alegria, ou do que quer que seja, não poderiam vir de Deus. Toda falta e sofrimento representam apenas um distanciamento da energia divina, que deseja a cada dia expressar em você as suas maravilhas. Muitos de vocês têm o medo inconsciente de entregar os seus problemas a Deus,
porque ainda acreditam que Deus deseja o seu mal, o seu sofrimento, deseja falta e sacrifícios. Talvez choque alguns de vocês dizer que Deus não pune, Deus não conhece a falta. Lembre-se de que você nunca está sozinho. Você não precisa chegar a lugar algum para ser quem você é em essência, porque você já nasceu assim. Você é perfeito agora. E a magnitude divina urge por se revelar para você, em você e por você. Todo o conhecimento do universo e todas as respostas que você procura estão dentro de você agora. A solução de todos os seus problemas está no reconhecimento de que você é um ser divino, a expressão viva do Pai. E somente a abundância pode ser manifestada a partir dessa realização. Permita que a presença divina flua através de você, pois nada diferente da perfeição pode ser manifestada. Eu sou proteção invencível, eu sou um com você, eu sou São Miguel Arcanjo. Eu peguei só uns pedacinhos, que foi mais de 10 minutos que eu fiquei lá, mas isso tem tudo a ver com o plano, porque ele está trazendo de volta o seu poder pessoal, né? Então, essas ferramentas são super legais, a gente está aprendendo bastante, a gente está se divertindo, mas mesmo assim volta para aquele ponto que a gente bateu na tecla várias vezes, que o herói é você. Você que vai mudar a sua vida, a gente vai te dar ferramenta, a gente vai segurar na sua mão, os anjos vão segurar na sua mão, vão te ajudar, mas eles são a babá que remove uma cadeira do caminho, mas mesmo assim eles querem que você se torne mestre de si mesmo, eles querem que você não precise mais deles, não precise de muletas nenhuma. Então olha para tudo isso, olha para esse plano dos 40 dias, não como uma solução milagrosa, mas como algo que te traz de volta para quem você já é. Você já é próspero agora, você não tem que aprender nada, né? Na verdade, a gente precisa desaprender. E, aliás, está nesse livro da força aí também, né? Do Yoda, falando que só que a gente precisa desaprender o que a gente aprendeu até hoje. Porque se a gente não soubesse nada, a gente não tivesse aprendido tantas ideias erradas, a gente agora já estaria conectado com a essência divina. Então, às vezes, saber menos é mais. E teve uns pedaços que ele falava que a gente não precisa de mais um curso, de mais um livro, a gente não precisa nada disso. Só o que a gente precisa é reconhecer e se reconvencer de que a gente é perfeito agora, a gente é próspero agora. Porque Deus urge o tempo todo, ele grita querendo, me deixa manifestar maravilhas em você. E a gente continua limitando Deus, né? Lembra a carta do primeiro dia que a gente fez? A gente escreve assim, eu limitei o ilimitado. E de hoje em diante eu não vou mais limitar o ilimitado. A carta do primeiro dia desses 40 dias que a gente fez fala isso. Então é isso que Deus quer. Tem tantas coisas legais que Ele quer expressar. Por exemplo, vocês já tiveram bliss, êxtase. São sentimentos tão maravilhosos que às vezes é tão fora da nossa realidade, né? Tem monges tibetanos aqui em Anchorage, no Alasca, que faz teletransporte, que nem Saint Germain fazia, faz bilocação, levitação, e isso fica tão fora da realidade porque as pessoas ficam achando que Deus quer que a gente fique correndo atrás do pão de cada dia, e não. O pão de cada dia é dado, está até na oração do Pai Nosso, né? A gente não tem que se preocupar com isso, porque Deus é dado o pão de cada dia. Ele não quer que você fique correndo atrás dos centavos todo dia, das contas, porque você está limitando o ilimitado, você é a expressão do ilimitado na Terra. Olha que importante que você é, né? De hoje em diante, quando você está lá no espelho de manhã se arrumando para trabalhar, fala isso para você, eu sou a expressão do ilimitado. Eu quero expressar bliss, eu quero expressar êxtase, eu quero ver as maravilhas, eu quero viajar, conhecer as outras culturas, eu quero estudar os povos antigos, eu quero teletransportar, eu quero bilocar, eu quero fazer que nem Saint-Germain, que saia andando no corredor lá na França e aparecer lá na China, né? Essas coisas, que isso tudo é possível com a elevação do nosso corpo, porque o corpo é de luz também, né? Se você eleva a sua vibração, você pode desaparecer,
né? A Diana Cooper, ela chegou a desaparecer numa das... Acho que foi num crop circle que aconteceu, numa daqueles monumentos sagrados lá da Inglaterra. Ela viu o pessoal, mas o pessoal não via ela, porque a vibração do corpo dela subiu tanto, e o pessoal procurando e não achava, via ela sentada ali numa das pedras. Então isso é super possível. Então almeja mais longe, né, do que você correr atrás do pão de cada dia. É isso que eu desejo para vocês, assim, no último dia de mensagem para te dar. Veja o quanto que você é ilimitado, porque você nasceu assim, você não tem que merecer, você já nasceu assim. Não tem como você ser uma coisa que você não nasceu, você nasceu perfeito, você nasceu com possibilidades, existem sentimentos que a gente provavelmente nem ouviu falar ainda, porque é tão fora assim da nossa mente tridimensional que a gente nem imagina que existe. E eu quero que você queira isso, almeja o grande, não ficar correndo atrás do pão de cada dia, com medo de cobrar do cliente, achando que dinheiro é uma coisa tão pequena, tão banal, que era para ser totalmente abundante para todo mundo. É isso que eu quero que vocês levem desses dias que a gente passou aqui junto. Agora, o que eu tinha preparado hoje aqui, antes da bronquinha do Miguel, que eu tinha esquecido da canalização, fico prometendo todo dia. É o pedaço que eu traduzi para vocês do livro lá da Força, né? Então tem um trecho muito legal, que ele fala assim: não há necessidade de se estressar em como seus desejos irão se materializar. Não há como você saber precisamente quais pedaços cairão em determinados locais, nem como, nem quando. Isso a gente bateu nessa tecla. Mas isso são boas notícias. Significa que você pode relaxar e manter o foco no desejo realizado apenas. Afinal, para o universo, manifestar 1 centavo é tão fácil quanto manifestar 1 milhão. Aí ele traz um trecho do filme. Ele fala assim, que quando a X-Wing Starfighter do Luke afundou no pântano da Gobá, eu não sei, eu vou ter que assistir de novo essa parte que eu não lembro mais, né? E eu não sei o nome da espaçonave dele aí, no Brasil, mas enfim. O Yoda ficou desapontado, vê o Luke todo frustrado, que ele não conseguia levantar a espaçonave lá do pântano. E ele logo já estava lá todo frustrado. Aí ele fala assim, mas mestre, mover as pedrinhas é uma coisa, porque ele fazia lá a telecinese dele lá para levitar pedrinhas. Levantar pedrinha é uma coisa, a espaçonave é totalmente diferente. Aí o Yoda respondeu para ele assim, não diferente, só diferente na sua mente. Então o Yoda prova o ponto dele, vai lá e levita a espaçonave, a telecinese dele lá, tira do lodo da espaçonave. Aí o Luke fica lá todo excitado, ai, não acredito, admirado. Quando ele fala, não acredito, aí o Yoda fala, this is why you fail. Isso é porque você falhou, porque você não acreditou. Então eu achei assim, o máximo. Tudo aquilo que você acredita já é. Para você, se você está manifestando um centavinho na rua, você ainda não manifestou o seu 1 milhão porque você não acreditou. Né? E a Luísa Rey falou que teve um dos alunos dela de prosperidade, que ele tinha manifestado em dinheiro e ele ficava tanto, não acredito, não acredito, não acredito, que daí ele perdeu o dinheiro. Então, acredita. E a gente deu várias ferramentas para você se reprogramar, fazer repetição, a terapia do espelho, as cartolinas, as fotos e tudo, né? Aí eu trouxe assim, umas dicas da Lívia que não tem a ver com os livros, mas é minha mesmo. Assim, para vocês buscarem alegria, porque assim você vai estar mais alinhado, né? E também tem muita gente reclamando para mim que tá com depressão. Então aí, quando você tá com depressão, é difícil às vezes você até saber o que você gosta, porque não dá vontade de você fazer nada, né? Então como que você vai escutar o desejo do seu coração? Né, onde que Deus está querendo expressar através dos desejos do seu coração. Se você tem uma vontade muito grande de cantar, vá em frente, mesmo se você cante mal, porque Deus vai querer expressar, a aula certa vai vir, a pessoa certa para te ajudar, e você vai aprender e você vai ficar bom naquilo. Não precisa se apegar em alguns talentos que você não tenha mais interesse.
Aí, assim, eu queria dar umas dicas que vieram durante os anos que eu fiz leituras, né? Muitas vezes a depressão, ela é um imbalanço de vitaminas e minerais e é super simples de corrigir. Então, eu tive clientes que vinham fazer leitura comigo com a prescrição já de antidepressivo e os anjos falavam assim, segura aí a prescrição 2 semanas e toma um complexo, por exemplo, o Centrum. Eu tentei vários outros, eu sei que o material que eles fazem não é lá essas coisas, mas foi o que eu vi mais resultado. Mesmo aqueles raw vegan que eu peguei por aqui, eu não senti tão bem quanto eu senti com o Centrum. Porque ele tem um balanço de tudo. E em 2 semanas a pessoa estava ótima e não precisava mais do antidepressivo, nem chegou a levar na farmácia a prescrição médica. Então, tenta isso 2 semanas. Às vezes eu tive uns momentos que eu tava me sentindo assim, tendo uns pânico estranho, né? Uns anos atrás. Aí eu comecei a tomar o Centro, na segunda semana eu tava ótima. E a ortomolecular, eu tenho mestrado em ortomolecular, então às vezes a gente usa complexo B também, principalmente, para foco, se você não está conseguindo focar, né? E também para depressão, para dar energia. Eu sei que às vezes aumenta o apetite para algumas pessoas, então você só controla, come uma fruta e tal, mas ele é excelente para isso, para balancear o cérebro, para não ter depressão. Existe até um médico ortomolecular que ele tratou pessoas que estavam assim completamente catatônicas de pânico, não conseguia sair da escada, tomando uma penca de remédios. Ele tratou com vitaminas do complexo B, principalmente a niacina, né, a B3, que é a niacina mesmo, que alguns complexos vitamínicos não têm. Então, é uma dica minha mesmo. E a outra coisa que a Dorinha falou muito e bateu muito na tecla, esportes. Esportes, eles ajudam demais a gente a liberar aqueles hormônios antidepressivos naturais, a dormir melhor também, né? Ajuda com a serotonina, endorfinas e outras coisas. Outra coisa que também está faltando muito, que quando eu estava prescrevendo fazendo o transcrito da canalização do Mingazoli me lembrou, é que para muitas pessoas, elas estão com depressão porque elas estão sentindo culpa de fazer algo divertido. Elas não estão se permitindo fazer algo que elas amam, porque se sente perdendo tempo, se sente egoísta e tal. Mas é extremamente importante quando você está no plano físico, você cuidar de você e fazer uma coisa que você ama. Se você gosta de dançar, vai. Você gosta de pintar, de cantar, é super divertido fazer algo assim, porque todo mundo acaba ficando deprimido. Deus não colocou esse corpo aqui pronto, né? Esse corpo físico. Ele fala, você vai ter que comer todo dia, senão você vai morrer, você vai ter que beber todo dia, você vai ter que respirar. Então, ele está dizendo o quê? Você precisa cuidar desse corpo. Então, é importante você receber. Quando a gente passar para outro plano, não vai mais precisar tanto cuidado. Mas enquanto a gente está aqui, precisa. É essencialmente importante que você faça uma coisa divertida que você ama fazer. A Lívia vai falar, chega um domingo, eu não quero trabalhar, eu estou cansadíssima, eu não quero ver nada, ninguém, eu quero cantar. Aí eu vou lá e canto. Né? E às vezes o pessoal não entende, se eu não responder meu WhatsApp, é um tempo que eu preciso para mim no meu domingo, no meu sábado, para eu cantar, para eu relaxar, para eu me reconectar comigo mesmo e deixar tudo de lado. Né? Outra coisa que ajuda com depressão é ajudar os outros, porque depressão, os anjos falam que é um sentimento muito egoísta. Porque a gente está pensando, ai, coitado de mim, é tudo eu, né? Então, no fundo, é um sentimento egoísta. Então, como que a gente mata o ego da gente? De 2 jeitos. Um é saindo da zona de conforto, pagando mico, né? Se você não sabe cantar, vai lá no karaokê. Isso é um jeito divertido de fazer isso. E um outro jeito é ajudando as pessoas. Então, porque aí a gente tira o foco da gente, porque a gente está no foco no outro. E isso tira a pessoa da depressão em poucos dias, porque você está ajudando alguém. Então, o ego não tem como sobreviver, você mata ele de fome. Então, eram essas dicas que eu queria dar para vocês, assim, não estou recebendo nenhuma comissão do centro, mas é porque a gente nota que a gente fica menos emocional. Rafa também já tomou, eu também. Então, assim, momentos que a gente está muito emocional,
se está passando por problemas, é tão importante, né? Porque também, principalmente quem é vegano, vegetariano, às vezes a gente não tem tempo de pensar numa dieta balanceada, que é mais difícil quando tá viajando, tá na rua e tal. Então é normal ficar faltando, principalmente a B12, porque a gente não está comendo carne. Então, essa dica pode causar problema de emocional mesmo, por um imbalanço químico que a gente pode resolver com essas vitaminas. Então, essas dicas que eu queria dar para vocês. Dicas maravilhosas. Bom, trouxe mais li um pouco mais do livro da Canção do Senhor, que eu trouxe ontem pra gente, que foi super legal, que tem essa comunicação desse yogi indiano lá de milênios atrás, antes da era de Jesus, que ele recebeu essa comunicação com a fonte e traduziram recentemente, de um tempo pra cá. Então eu separei mais uns textos que achei super legal, e com algumas perguntas e respostas de comunicações com a fonte, do discípulo e tudo mais. Daí diz assim, isso aqui já no caso é um outro mestre espiritual lá da Índia que tinha um grupo de discípulos que seguiam, que ele ensinava essas pessoas a meditar e a se conectarem com o eu maior. Daí diz assim, Sri Ramana Maharishi, 1879-1950, o sábio de Arunachala pedia para seus discípulos se questionarem: quem sou eu? Se eu não sou os pensamentos, não sou ideia que crio sobre mim mesmo, não sou o corpo que alimento e cuido, então quem sou eu? A resposta dada pelo sábio é que nós somos o eu, o ser vivenciado no estado sem ego, como a realidade última que ele denominava Sat, palavra sânscrita que significa verdade, aquilo que é. Como só é real o verdadeiro, como só é real e verdadeiro aquilo que é eterno. O eu é a consciência eterna, o estado natural do ser, também denominado Sahajabhava. Esse estado é vivenciado na meditação sobre o eu sou, palavra que nos remete ao coração da realidade. O método direto de alcançar o ser verdadeiro é mergulhar o coração em procura da fonte do eu sou. Para isso, o sábio recomenda meditar sobre o puro eu sou, ou eu sou o absoluto, Aham Brahmasmi, ou ainda a consciência é o absoluto. Entretanto, essas meditações devem ser sentidas no coração, quando o corpo é percebido como a luz da divindade suprema. É isso que ele falou, que nosso corpo é luz e que não é difícil esse contato com Deus dentro de você. É só você ter um tempo para você simplesmente fechar os olhos e se comunicar, você sentir a presença divina dentro de você. Eles dizem aqui, né, os sábios antigos já diziam que é através da meditação que a gente entra em contato com a nossa presença do eu sou. Não precisa de um ritual mirabolante, não precisa de uma oferenda fora do normal, é só você fechar os olhos, respirar um pouquinho, sem a intenção de comunicação alguma, mas simplesmente sentir o que vem para você, e você vai sentir essa presença. Por isso é tão importante a gente meditar, nem que sejam 10 minutos por dia, para a gente se conectar com essa fonte que tudo é. Daí tem mais uma sequência aqui que eu peguei pro pessoal. Peraí, vou separar aqui. Que ele diz assim... Uai, gente, parece que eu perdi o negócio. A partinha. Peraí, eu vou encontrar. Que eu marquei com um amarelinho e agora ele não tá aparecendo. Acho que eu acabei tirando aquele marcador de texto, sabe, gente? Ah, aqui, que legal, achei. Ó Senhor, teus ensinamentos destruíram minha ilusão e minha ignorância. Olha que legal. Esse achei muito bacana esse trecho, que ele diz assim, que os teus ensinamentos, no sentido de você conhecer a verdade, destruíram minha ilusão e minha ignorância. Ou seja, quando você descobre a verdade, a presença de Deus dentro de você, você sai
dessa ilusão da falta, dessa ignorância de falta de reconhecimento da presença divina dentro de você. Daí ele continua: vós me revelastes os mistérios do Espírito e a grande verdade a respeito da criação e dissolução de todas as coisas. Agora reconheço tua grandeza infinita, perfeição e universal imanência. Tu és, em verdade, o Senhor do Universo, como expusestes e me convencestes. Mas mostra-me tua verdadeira e majestosa forma, se julgares que tenho mérito para vê-la. Isso é interessante, ele falar isso, porque é algo, como eu falei ontem, essa consciência divina, essa presença de Deus dentro de nós é uma coisa tão de você sentir, porque é algo que, ao mesmo tempo que é palpável, não é palpável, como eu tinha dito ontem para vocês. Então, quando você se conecta, quando você entra em estado meditativo mesmo, quando você começa a ter essa sensação, esse sentimento de que tudo é espiritual, todas as coisas físicas são espirituais, você começa a ver Deus em tudo. E com esse plano da prosperidade, com todas essas coisas que a gente está conversando aqui nesse live ao decorrer dos 40 dias, a gente vai descobrindo essa verdade, a gente simplesmente tem o estalo de que a gente ficou tanto tempo preso numa ilusão, em algo que realmente nunca existiu, que é a falta, que é a escassez. E depois que eu li esse trecho, que eu achei super legal, do verbo divino, e essa questão que ele fala que a verdade, Deus tirou a pessoa da ignorância, eu comecei a perceber que todos os problemas que parecem ser problemas pra gente, na verdade, não são problemas, são coisas muito, muito pequenas, são coisas assim que, perto da grandeza toda que Deus dentro da gente se tornam coisas mínimas, coisas pequenas. E isso que ele falou sobre a alimentação, eu estava lendo um trecho desse livro aqui também, é que eu não separei para dizer pessoal, mas ele está falando sobre o dom que é o nosso corpo físico e o quão a gente tem que tratar bem esse corpo, porque ele é o templo do Espírito de Deus, da fonte, dentro da gente. Ele até diz assim, de pessoas, de alguns sábios antigos que evitavam alguns condimentos, ou alguns alimentos muito amargos, coisas do tipo, porque eles reconheciam que encarnados nesse corpo físico que a gente tá, a gente tem que cuidar desse corpo, porque se você não está saudável fisicamente, como é que você vai parar para meditar e se conectar com a essência divina? Se você está passando dor, se você está passando incômodo. Eu senti isso na pele semana passada, que eu até conversei com a Lívia, eu tive uma virose forte na semana passada, porque eu não conseguia pensar em mais nada, a não ser querer me recuperar, porque eu tinha dor de estômago, dor no corpo todo, uma dor de cabeça que não me permitia dormir, eu estava enjoado. Como que eu ia conseguir meditar em Deus naquele estado atual de saúde? Ou seja, cuidem do corpo de vocês, se nutram com alimentos que são saudáveis, cuidem desse templo, porque é essencial que o seu corpo físico esteja saudável para você ter tempo para você se conectar com essa fonte divina. Porque se você não está saudável fisicamente, como é que você vai separar um tempo para você meditar dentro de você mesmo? Para você se reconectar com essa verdade divina dentro de você. Um outro trecho que eu separei do livro que acabei não encontrando, que ele falava também aqui sobre pessoas que fazem rituais ou oferendas e coisas do tipo para receber uma mensagem da fonte. Como esse livro é uma coisa trazida antes da era de Jesus, ele fala até que nem mesmo jejuns são necessários para você entrar em contato com a fonte, que você não tem que fazer nenhum tipo de sacrifício para você ter uma mensagem de Deus. Basta apenas você estar com o seu coração aberto, você sentar ou deitar, da forma como você se sentir confortável, simplesmente respirar, sentindo a força vital dentro de você, que esse é o início para você sentir a presença divina percorrendo em todo o seu ser, né? Que nas épocas antigas eles faziam isso, de você oferecer animais, oferecer sacrifícios e coisas do tipo para Deus, para receber alguma mensagem, alguma comunicação. E eu queria dizer que isso não precisa, né? Que Deus ele não se alegra com mortandade, com oferendas do tipo para receber uma orientação divina. Você tem simplesmente que estar disposto a receber esse conhecimento. E é algo simples, não é um bicho de sete cabeças, como é a escritora do livro do Pé Ser Atendido. Ela só sentou ali
fechou os olhos e focou na respiração dela por 10 minutos e ela já começou a receber a comunicação dos Abraham, né? Daquela consciência coletiva espiritual que fala através dela. E essa é uma prova muito forte, clássica, de que não é difícil receber essa comunicação, não é difícil sentir a divindade dentro de você. Às vezes a gente fica buscando mestres e livros e conhecimentos, tentando descobrir a verdade incessantemente, quando na verdade a verdade é uma coisa muito simples, muito descomplicada de você perceber. Descobrir a verdade, às vezes a gente sofre tanto para se libertar das crenças limitantes, mas quando a gente se liberta e descobre a potencialidade toda divina dentro da gente, a gente percebe, nossa, era uma coisa tão simples que eu estava complicando tanto, né, com essas crenças. Por isso, cuide do corpo físico de vocês, tratem assim de meditar, de separar um tempinho para se comunicarem com essa fonte que tudo é, com Deus dentro de você. Saiba que Deus não quer o seu sofrimento, não quer que você se sacrifique para nada, que você não tem que ficar ali se desgastando para receber uma orientação espiritual, porque todas as respostas já estão dentro de você. Por isso que os sábios antigos já pediam sempre para a gente meditar, porque todas as respostas elas estão dentro, né? Como a Lívia disse, que você é o seu herói, né? Que o herói está aqui dentro, porque as respostas elas estão dentro de você, elas não estão fora, né? Você pode até, sei lá, contratar um astrólogo, um numerólogo, um tarólogo para responder suas perguntas. Essas pessoas elas vão dar orientações para você e tendências, mas a maior resposta está dentro de você. Muitas vezes já fui em tarólogas, pessoas que lêem cartas, fazem previsões astrológicas. Aquelas pessoas responderam as minhas perguntas, mas ainda assim, mesmo quando as respostas eram positivas, ainda assim era diferente do que o meu coração estava sentindo. Mas por quê? Porque o meu coração sabia a real resposta. Eu estava querendo que outra pessoa me validasse aquilo que o meu coração estava me dizendo, mas ninguém vai saber melhor do que você a resposta que está dentro do seu coração. Só você. Porque a verdade, as respostas que você busca, elas estão dentro, elas não estão fora. As coisas de fora, elas só vão apontar, os mestres, os guias, os livros, as ferramentas espirituais, só vão apontar para esse Senhor que está dentro de você, ou essa luz, ou essa consciência, esse ser que a gente não sabe se tem rosto, se não tem rosto, como que é, mas a gente sabe que é essa frequência que está dentro da gente. Então, tem até um trecho desse livro que ele fala, que não sabemos como é a sua face, não sabemos como que é Deus em si, mas o que nós sabemos é que nós podemos sentir. E quando a gente sente, a gente entra naquele bliss que a Lívia falou, né? Que é o sentir dessa presença. É uma satisfação, é uma maravilha, assim, que algo tem que acontecer. É simplesmente o sentir Deus em você, já te traz um senso de satisfação enorme, infinito, que você não precisa de prova nenhuma e de, seja lá o que for que falem para você de crença limitante, aquilo não vai mais entrar na sua cabeça, porque você descobriu a verdade. Então, nem nada, nem ninguém vai ter o poder de destruir a essência divina dentro de você, como a Lívia já falou isso pra gente. A minha contribuição para hoje é isso. Meditem, reflitam nesse Deus dentro de vocês, cuidem do corpo de vocês, porque se vocês não estão fisicamente saudáveis, vocês não vão conseguir se conectar e lembrar da existência de Deus dentro de você, porque você vai estar preocupado demais com a sua saúde, querendo se curar. Busquem o equilíbrio, exercício, alimentação saudável, estar com pessoas alegres, divertidas, ler livros de abundância espiritual pelo menos uma vez por mês, buscar meditar, estar com pessoas positivas, trabalhar o dar e receber. Continuem o plano se vocês quiserem, sentir de continuar o plano, mas mantenham essa busca, essa conscientização, porque agora vocês sabem a verdade, de Deus dentro de vocês, até mesmo agora que o plano terminou. Sempre lembrem, qualquer probleminha que talvez possa surgir pelo caminho, lembrem que Deus dentro de você é essa força onipresente que é maior do que qualquer coisa. Então, quando você lembra disso, entra ou haja luz na situação e aquilo que era uma escuridão se torna luz. Meditem nisso porque todo conhecimento, toda resposta, ela está no seu interior, ela não está fora. Maravilhoso. Eu amei esse livro aí. Eu tô com tanto livro. Vou esperar esse livro, eu vou passar depois o link que eu achei dele, porque ele é um lançamento... É um lançamento novo. Vou aproveitar que o Rafa tá aqui, vou sortear o tratamento floral com ele.
Nossa, gente, não dá nem pra mexer de... Embaralhar aqui. Tratamento floral do Rafa é ótimo. Eu já fiz também. Vamos curar nossas emoções. Peguei um aqui. Vilma Santos ganhou o floral. Tratamento floral com Rafael. Aí, Vilma parabéns, Santos. Vilma. Conversa com o Rafa, mandou um Manda um inbox inbox, pra me ele. adiciona no Facebook. Então é isso. Então, vou chamar o Paulinho. Dá um agradecimento, um tchau pro Sim, eu pessoal. já estou com o meu agradecimento pronto, aquele que vem até com papelzinho, né? Gente, muita gratidão por estarem conosco nesses 40 dias, gratidão pela participação de vocês, pela confiança no nosso trabalho, por disponibilizarem do seu tempo de vocês para assistirem a gente. Parabéns pelo esforço, pela persistência com o plano dos 40 dias, que nem sempre é fácil, porque o ego fica tentando boicotar o pessoal, a gente, o tempo todo. Foi muito divertido, foi muito gratificante, foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Agradeço a Lívia também pela oportunidade, agradeço o Paulo por poder compartilhar também aqui o conhecimento dele com o pessoal, comigo. Aprendi com a Lívia, com o Paulo, com todos vocês. Não pensem que é porque a gente está passando as informações para vocês, o que a gente sabe, que a gente não está aprendendo também, porque a gente aprende muito com vocês e os feedbacks que vocês passaram são maravilhosos e o que é mais gratificante é ver a vida de vocês mudando para melhor e a gente conseguindo perceber que, nossa, a gente conseguiu contribuir com a iluminação dessa pessoa. Eu sou muito, muito grato mesmo para vocês, de coração. Amo muito todos vocês. Qualquer coisa, me procure inbox no meu Facebook, a gente conversa, estou lá para conversar com todo mundo. Um beijo no coração de todos, com muito amor e gratidão. Eu ponho sempre os links também das páginas dos meninos para vocês seguirem também. Tem lá o Rafael, tem o Face dele, aí a page dele, que é o Yoga End, eu ponho lá. Então eu tô colocando os links em tudo. Da página do Paulo e a minha também, para vocês, todo mundo network aqui. Então é isso. Obrigada, Rafis. Obrigado, Liv. Tchau, tchau, Love pessoal. you. Love you too. Vou dar aqui meu xizinho no meu eject. Um Um beijo. beijo. Paulinho, manda um convite aí pra mim, que seu convite sumiu. Ah, Paulinho, mande um convite para a Livinha. O Paulo is coming, baby. Paulo, manda um convite pra mim, meu filho. O seu convite desapareceu. Enquanto isso, eu vou sorteando os livros, né? Vamos lá. Gente, tá difícil até vai começar a cair no chão. A Bizu tava abençoando os papeizinhos. Tem uns aqui do fundo. Tem um bem petitinho aqui, vamos ver quem que é. Mais 3 livros que a gente vai sortear aqui. Patrícia... Ai, eu não entendi a minha letra. Patrícia Pá. É isso? Não entendi a minha letra. Acho que é Patrícia Pá. Manda um inbox pra mim com o seu endereço físico que eu mando o livro autografado. Manda de novo, Paula, porque não tá dando pra te... Agora ver. Sortear mais uma pessoa. Nossa, como que eu não entendo a minha letra? É Pá mesmo? Eu não lembro de ter visto essa pessoa. Patrícia Pá. Tá escrito. Esse é do Floral, Vilma Santos. E aí, Paulão? E aí, tudo bem? Começamos com Jornada nas Estrelas, Vida Longa e Próspera, e vamos terminar com Mais um livro aqui que eu vou sortear, vamos ver. Alessandra Shinzato. Olha! Fiquei tão feliz, Ale, agora. Vou te dar um livro. Alessandra Shinzato. Acho que até tenho o endereço dela já. Mas manda para mim o endereço de novo, Ale. E agora o terceiro livro vai para... Fica aqui de baixo, que sou o pessoal mais antigo. Das antigas. Que foi na semana passada aqui.
Eliane Silva Silva, que legal, Eliane, super merecida, porque ela participou tanto do Plano da Prosperidade. Ela Todo estava dia. compartilhando todo dia, super animada, super participativa, super merecido. Ganhou o livro. Esses são os 3 livros de hoje. Alessandra Shinzato, Eliane Silva Silva, a Patrícia Pá e a Vilma Santos ganhou os Florais, do Rafa. Conversa com ele lá no inbox. Quer que eu sorteie o teu agora? A leitura com a Paula? Aproveita. A leiturinha do Paulo. Quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar? A Bizu tava maluca pra pegar esses papéis. Vai ganhar a Bizu, então. A próxima vez eu vou treinar ela para ela sortear. Adriana Marques ganhou uma leitura com o Paulo. Só procurar a gente lá no inbox. Procure o Paulo no inbox, que ganhou uma leitura dos Anjos com o Paulo. Legal. Ai, tem tanta gente, dá vontade de sortear mais coisas. Dá vontade de sortear muito mais. Vou guardar os papéis. Quem sabe a gente pensa outras coisas pra gente sortear aqui. Mantém. Mantém. Vou guardar os nomes. Então vamos, Paulo. Jornada nas Estrelas. Todo mundo agora vai assistir os filmes, né? Porque é engraçado, né, que Jornada nas Estrelas, ele se passa... Ah, ótimo, legal. Nossa, eu tava pensando em Hollywood agora há pouco. Eu vou pra Hollywood sexta-feira, eu vou ficar um mês lá. Eu tô tão contente, eu já tinha que usar minha claquete. Ótimo. E a Fran Lívia, a gente tá com um monte de festa pra ir também, de artista de Hollywood. Como diz, né? You're going to Hollywood! Go to Hollywood! Eu não fui no American Idol, but I'm going to Hollywood. Vou estudar. 2 dias, é logo ali. Que bom, que ótimo. Mas falando do filme, engraçado que se a gente for assistir Jornada nas Estrelas, ele se passa numa época, numa realidade em que você tem a humanidade ela voltada para um sentimento humanístico, né? Onde as coisas se tornam obsoletas, onde a guerra se torna obsoleto e onde e onde, na verdade, a prosperidade não está no sentido material somente, mas está no sentido da evolução. Tanto que o mundo ele se torna só um e até mesmo as raças alienígenas elas se juntam numa federação unida de planetas, né? Acaba aquela competitividade e nisso eles vão construindo um senso de coletivo. Isso por parte de Jornada nas Estrelas. Tem até o filme Primeiro Contato que o capitão Jean-Luc Picard ele fala o seguinte: acumular riquezas perdeu sentido para a gente, por causa que a gente evoluiu um passo a mais do que isso. E é bem interessante nesse aspecto. E na Guerra nas Estrelas, essa relação com a força, né? A força é a energia que move. E desde o primeiro filme, quando a gente pega na ordem cronológica, na Ameaça Fantasma, ele fala o seguinte: o papel do personagem principal é trazer equilíbrio à força. Porque onde ela atua, no caso, nas leis dela, ela é neutra. Né? A lei da atração ela é neutra. As leis universais elas são neutras. Então, o personagem principal ele vem para trazer balanço. Fora a parte, não sei se esse livro diz isso, fora a parte em que o cara manipula até a vontade de um outro cara, que a força na realidade Star Wars permite isso, né? Tem uma parte que fala assim: você vai fazer isso, aí o cara faz, você ignora a nossa presença, aí o cara faz, que aí a gente entra na questão do livre-arbítrio, mas fora essa parte, todo o resto faz totalmente sentido. Até o ponto de que o Yoda, quando ele, entre aspas, morre, ele não morre. Né? Nesse mesmo filme que é o Império Contra-Ataca, que você citou, da nave do Luke Skywalker, o Yoda não morre, ele controla a morte. A vida e a morte, ela não tem separação entre uma e outra. Então, com a Diana Cooper, ele se ilumina de forma tão grande que ele transcende isso. E essa é uma parte bem legal.
de se dizer. Bom, o que eu trouxe aqui hoje é também... Hoje a gente está com o Yoga Angel na ação. Eu trouxe esse livro aqui, né? Que é não sei se eu vou falar corretamente, mas é o Maha-yoga, a yoga de Sri Ramana Maharshi. Não sei se eu estou falando corretamente, e isso também não é o ponto principal. Mas tem uma parte aqui que ele diz o seguinte, ele faz várias ponderações e ele diz assim, essas e outras considerações devem tornar fácil para nós aceitarmos o ponto de vista apresentado pelos sábios, de que o mundo não é uma realidade objetiva e que não tem existência própria. Só existe uma coisa com existência própria, o ser. Ele continua. Mas o que é esse ser? O ser é a fonte de tudo, é a essência de tudo. E quando ele diz que não existe uma realidade objetiva, isso é bem claro. Não existe uma realidade em que tudo é experiência científica, tudo é experimento. Mas a realidade que a gente percebe no experimento está no nosso subjetivo. A realidade é subjetiva. Ela reage e age na nossa emoção, no nosso sentimento perante ela. E é engraçado que hoje eu estava pensando o seguinte, a lei da atração e todas as leis universais, elas não agem somente, elas reagem. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, se eu me sinto bem com isso, se eu quero isso, eu estou mandando um sentimento para o universo. Aí o universo ele vai interpretar isso, ele vai reagir a isso, e aí ele vai reagir conforme o sentimento. E se a oração é um sentimento, então o universo ele está tanto agindo quanto reagindo. E a partir do momento que a gente muda, né, o negativo, o padrão negativo, para um positivo, então o universo reage para o positivo e ele começa a agir a partir daí em tudo que nesse campo vibracional, assim, digamos. E é bem interessante porque todos os sábios, os mestres, eles dizem o seguinte: o problema não é você orar. A questão da manifestação é como você ora. Porque você, até hoje, foi induzido, e a palavra é essa mesmo, induzido a orar de uma forma específica. Esquece tudo que você orou e aprende a orar. Por exemplo, ao invés de orar, eu não quero ser esquecido, não quero ser uma pessoa que quer ser esquecida, ora, eu quero ser lembrado. Eu quero ser uma pessoa que seja lembrada. Eu quero ser uma pessoa que faça a diferença. Isso é a diferença da oração. Você está dizendo o que você realmente quer. Porque enquanto você estiver orando, eu não quero ser esquecido, você está orando aquilo que você não quer. Então, você está atraindo aquilo que você não quer. Então, a partir disso, e tem aquela outra história. Se o universo não entende o não, então se a gente tirar o não dessa frase, você está dizendo, eu quero ser esquecido. Então, uma coisa que eu estou aprendendo, e é bem legal do plano de fazer essa jornada de 42 dias, foi reaprender a orar, ressignificar a oração. Então, quando eu vou orar, quando eu vou pedir alguma coisa, eu paro e penso, opa, estou pedindo correto? Estou pedindo direito? Ou estou pedindo aquilo que eu não quero? Aí eu reflito e pergunto para mim mesmo, o que eu realmente quero? Aí eu faço a oração devida. E talvez por isso que tantos insights, tantas coisas, elas começam a chegar para mim, porque eu estou reaprendendo a orar. E se eu reaprendi a orar, cada um de nós podemos reaprender a orar facilmente, sem esforço nenhum. E isso é bem legal e eu gostaria de compartilhar isso. Então, quando a gente pega esse ser, a única existência é o ser Deus, nomeie como você bem quiser, como você se sentir íntimo, porque isso não importa. Não importa como você nomeia Deus, não importa que você compreenda a existência. E aí eu também trouxe um livro bem conhecido, bem famoso, bem falado aqui praticamente todo dia, que acho que ele em si não participou das lives, mas eu trouxe ele na reta de chegada. A gente fala bem demais. Né? E eu gostaria de citar uma passagem, é uma frase só, que ele vai fazer todo sentido para hoje. E essa frase é o seguinte: você pode usar a lei da atração para criar toda a sua vida com antecedência, a começar pela próxima coisa que fará hoje. Eu adorei essa frase, a hora que eu abri aleatoriamente, pensei, deixa Deus guiar.
E é exatamente isso que está representando. O que a gente vai fazer após desligar a live? Né? O que eu vou fazer, o que a Lívia vai fazer, o que o Rafa vai fazer, o que as pessoas que estão acompanhando a gente ao vivo ou depois irão fazer. Né? Será que o próximo passo que a gente for dar vai ser um passo de manifestação? De ir atrás do sonho? Né? Porque manifestação também é agir. Eu posso muito, né? Eu posso muito bem contar com as surpresas divinas, com as surpresas maravilhosas. Isso é muito bom contar com isso. Você não se alinhar ao como, mas se alinhar à fonte. Mas também você precisa agir no que você pode fazer hoje. Né? Se eu posso fazer, o que eu posso fazer hoje, por exemplo, eu posso colocar mais coisinhas na minha caixa mágica, né? Que eu lembro que eu tinha falado, e tá escrito para o uso de uma pessoa super especial. Aqui, ó, eu trouxe. Então, se eu posso fazer isso, ótimo, um pouquinho. Se eu posso fazer um pouquinho mais, né? Se eu posso, se eu quero escrever um livro, escrevê-lo. Se eu quero, sei lá, cozinhar, entrar num curso de gastronomia, ou mesmo estudar, comprar livros e começar a estudar, ir atrás do sonho da melhor forma que você quer. Se você quer cantar, sei lá, participar do Smule, não sei. Vem cantar comigo. Quem gosta de cantar, vem cantar comigo. Entendeu? Por que não? São coisas assim que a gente pode até pensar o seguinte, não vai abrir porta. A partir do momento que você pensar que não vai abrir porta, realmente não vai abrir. Então, olha que maluco isso. Smule. O pessoal fala assim, não abre porta, não. Eu só tô ali cantando para me distrair, que eu já falei para vocês, não é com nenhuma intenção. Foi por causa do Smule que o João Carlos Zeferino viu e falou, eu quero a sua voz no meu filme Bailarina. E foi engraçado que tinha um pessoal detonando a app, quando eu estava fazendo propaganda no Facebook do Smule, eu falei, eu adoro essa app, por causa dessa app eu fui convidada para cantar no filme. E é uma coisa tão maravilhosa, porque era um sonho de infância que eu tinha, e também também era de participar de um filme. Que minha mãe perguntava para mim, o que você quer ser quando você crescer? Eu falava assim, artista e cantora. Eu falava assim. Então, aí o filme era justamente sobre isso, de você realizar sonhos de infância. E daí o Zeferino falou, ele viu que esse era o meu sonho, né? Que a gente conversando, daí ele ligou, eu tenho uma ponta para você. E aí eu acabei participando também numa ponta do filme. Então foi por causa do Smule. E às vezes você acha que não está indo em lugar nenhum, mas se você está ouvindo seus desejos divinos, alguma coisa maravilhosa sempre acontece. Mas foi engraçado que quando eu fiz, é uma coisa tão maravilhosa, tão surreal que aconteceu comigo por causa do Smule, que o pessoal falou, Lívia, você é mentirosa. Começaram a me xingar ali no negócio. Que puta mentira, sabe? E é verdade, aconteceu, mas as pessoas estranhas que não estão convivendo acham até que eu inventei, porque é uma coisa muito surreal de boa, né? Não, tem algum livro que, não sei, eu estava lendo, e aí o cara fala o seguinte, quando você começa a manifestar as coisas, as pessoas começam Pera, agora eu não sei se é do Pense e Fique Rico. Algum desses que a gente falou aqui agora. Que a gente leu muito. Eu não sei qual. A gente lê demais. O importante é ler. E aí o cara fala o seguinte, algumas pessoas vão dizer o seguinte, isso é conta de fadas, né? Como se fosse história para boi dormir, né? Só que aí o cara coloca o seguinte, só que até mesmo essas pessoas que desacreditam as suas manifestações, elas vão querer também viver esse mesmo conto de fadas, entendeu? E vão acreditar nele a partir do momento que começarem a viver. Aí as pessoas perguntam assim, como é que as coisas são fáceis para você manifestar tal coisa, né? Não é que é somente fácil, é porque a gente não se limita na condição. Esse que é o ponto. Eu estava falando para você outro dia, desde pequeno eu nunca me limitei na condição aposentadoria. Eu nunca percebi aquilo como sendo uma realidade válida para mim. Embora seja importante e tudo mais,
Eu nunca me vi dependendo de uma aposentadoria do governo. Entendeu? Isso nunca encaixou na minha realidade. Isso, para mim, na verdade, é fora do comum. Como que as pessoas são treinadas para viver somente com aquilo. E aí elas se contentam com aquilo. Isso é zona de conforto. É se contentar com pouco. Se contentar com pouco. E aí, a hora que a gente sai da zona de conforto, a gente percebe, zona de conforto, lê-se ego, a gente percebe que o mundo é muito maior. Entendeu? O universo é muito maior. E aí as coisas começam a ficar fáceis. Aí a gente fala assim, tá fácil demais. Aí bloqueia. Bloqueia porque a gente não acredita que é fácil. Aí a hora que a gente vai perceber é o seguinte, sim, é fácil demais. Sim, é fácil, não tem esforço. A mesma energia que você manifesta 1 centavo, você vai manifestar 1 milhão. Você vai manifestar 10 milhões, 1 bilhão. Né? E é uma energia que ela corre muito mais rápido que a velocidade da luz. A gente não tem noção como essa energia ela é muito rápida. A minha mãe, por exemplo, ela teve 2 experiências bem legais essa semana mesmo. Ela, perdão, ela chegou e falou assim para mim, nossa, como essa coisa de manifestação de universo e tudo mais, lei da atração, é batata, né? Eu tava pensando o seguinte, vai chegar a conta da luz. A hora que eu fui na porta, a conta da luz estava lá. Olha só. Então ela pensou, a hora que ela foi, no minuto seguinte, já estava lá. Aí no outro dia eu mandei um vídeo para ela de um coral super legal que está participando do American Got Talent, que é um coral de 140 pessoas, é muito legal. Aí ela falou o seguinte, esse povo merecia o botão dourado, né? De tão talentoso que ela falou o seguinte, que merecia. Aí ontem eles tiveram a parte de cortes dos juízes, né, depois da audição, e aí não é que os caras ganharam o botão dourado? Olha só, então é o seguinte, se a lei da atração está se movendo tão fácil que a gente consegue um desejo de bom para o outro, ele se manifesta também para o outro, ele também vai se manifestar para a gente, né? E se a gente pensa o seguinte, poxa, a gente vai atrair isso aqui está para chegar, então isso vai chegar. Outra coisa que eu estou aprendendo também, quando eu vejo alguém realizando algo que eu gostaria de manifestar, eu estou conseguindo dominar o sentimento do ego de inveja e mudar, abençoar aquela pessoa, desejar o bem para aquela pessoa e ao mesmo tempo falar o seguinte, eu sou o próximo na fila dessa manifestação. Essa manifestação vai acontecer comigo, eu sou o próximo na linha, entendeu? Também eu consigo, entendeu? Isso, se é possível para o outro, também é possível para mim. Pronto, você está cortando a ideia de competição. Você está cortando a energia da inveja. Se você controla a energia da inveja, a energia da competição, você tem o autocontrole. Isso é autocontrole. Isso somente é a fonte que pode te dar. Aí, ó. Tá vendo? Que linda. Isso Linda. quem te dá autocontrole é a fonte. Entendeu? Você tem todos os recursos do mundo. Você tem livros, você tem a psicologia, você tem filmes inspiracionais. Todo mundo pode te ajudar a encontrar o autocontrole, mas somente a fonte, o alinhamento com a fonte vai te dar esse controle sobre as coisas. E aí a gente pensa, é possível ter controle? Claro que é possível. Ninguém é dono do próprio nariz. Aí é que está a grande mentira. Né? Se você se torna dono do próprio nariz, significa que você está com autocontrole. Significa que quando alguém manifesta algo que você queria, você não vai ficar nem triste por não ter manifestado ainda e nem com inveja. Né? Se você consegue entender o seguinte, poxa, eu sou o próximo na fila. Né? Que Deus abençoe essa pessoa e tenha tudo de bom para a vida dela. E outra coisa que eu estava explicando ontem para minha mãe. Quando você está torcendo para alguém ou para si, se você está no mundo de competitivo, você não torce contra o outro. Você deseja que o outro vá bem, que ele faça o melhor dele, que ele tenha um resultado melhor, e você fica na sua. Você não fica de olho no que o outro está fazendo para ver se o outro está fazendo melhor, porque você sabe que você está fazendo o seu melhor. Você corta isso. Então, se o outro chegar num resultado parecido, não importa. Não importa. O importa é que todo mundo tem o mesmo espaço.
É aquela velha história, você nunca sabe qual que é a história da pessoa que está cruzando com você agora. Você sai na rua, quantas milhões de histórias você cruza todo dia? Cruzam por você quando você vai ao mercado, quando você sai. Você não sabe quem é aquela pessoa. Mesmo que você conheça, conviva com aquela pessoa dia a dia, você não conhece, você não sabe a história dela, você não vai viver a história dela. Você pode ser irmão gêmeo, você não vai viver a história do seu irmão gêmeo. E a única coisa que você vai poder fazer é se reconhecer como eu sou no outro. É reconhecer o namastê. Aí você se torna um com o outro. Mas mesmo assim, suas histórias, suas percepções da realidade serão totalmente individuais. E aí é nisso tudo que Deus se manifesta. E quando ele se manifesta de forma tão abundante que aquilo que a gente começa a ler nos livros, que não pode faltar nada para a humanidade, isso se torna realidade. Ontem mesmo saiu uma notícia que acharam mais de 10 bilhões de toneladas de diamantes Sério? disponíveis ainda na Terra. 10 bilhões de toneladas. Eu vou te mandar essa notícia daqui a pouco. Manda. O petróleo mesmo. Petróleo, embora alguns usos dele sejam totalmente prejudicial ao meio ambiente, ele não falta. Acharam pré-sal aqui no Brasil, aí acham petróleo a todo momento, porque a natureza ela manifesta aquilo que o ser humano acha que precisa. Né? O dia que o ser humano parar de pensar eu preciso de petróleo, o petróleo vai acabar e outra coisa vai substituí-lo. Né? Então, se a gente foca nisso, aquilo vai ser manifestado. Outra coisa legal também que aconteceu, eu estava vendo, eu até compartilhei isso com você ontem. Quando eu usei esse livro aqui, peraí que ele tá... Eu usei esse livro aqui, Fire and Fury, para o meu TCC, né? Que ele fala sobre a Casa Branca, que não competem aqui. E aí, quando esse livro foi lançado, um outro livro chamado Fogo e Fúria, nos Estados Unidos, também se tornou um dos mais vendidos. Chegou a ser o terceiro mais vendido da Amazon, só por causa da coincidência do nome. E aí a gente se pergunta, gente, olha só como Deus é perfeito. Às vezes aquele autor, ele estava desconhecido, não estava sendo lembrado, só que ele estava num fluxo, num momento tão forte de sentir no direito de fazer sucesso, de desejar e manifestar o sucesso do seu livro, que uma coincidência de nomes fez com que ele fosse um dos livros mais vendidos à época. Isso esse ano. Né? Então, olha só, o que a gente deseja, às vezes, vai vir por formas surpreendentes. Uma coincidência de nome fez o cara vender muitos livros. O cara, com certeza, ele enriqueceu. A editora, com certeza, ela ganhou muitos fundos. Talvez essa coincidência de nomes tenha salvo uma editora. A gente, da falência, a gente nunca sabe. Mas a abundância ela sempre está se manifestando. E aí eu volto e pergunto, para encerrar minha parte. O que a gente vai fazer para a manifestação dos nossos sonhos a hora que a gente desligar a live? Né? O que a gente vai fazer? Isso que você fala assim é importante. Me lembrou que era um ponto que eu ia trazer, acabei não trazendo, foi bom você ter falado isso no último dia, que o Waitels fala muito isso, que para a gente manifestar prosperidade é importante a gente respeitar o tempo. O que a gente está fazendo? Aí, então, a análise do livro dele, porque o livro foi em 1910, né? Então a gente não tinha internet, não tinha Facebook. Mas o rapaz que fez a análise do livro dele, ele fala assim, quanto tempo que a gente fica, às vezes, no Facebook. E eu fiz uma aula com uma mulher que ela ajuda a gente a manejar melhor o nosso tempo, né? E uma das coisas que ela fala é que quando a gente vai para o Facebook ou vai ler o e-mail no meio do trabalho, o nosso cérebro tem que fazer um reset. Então ele faz um reboot. Então você fica muito menos produtiva no trabalho. Então ela faz tipo coach com as pessoas para chegar lá e conversar com o chefe, falar: o chefe, é o seguinte, eu tô fazendo esse trabalho com essa coach, então eu preciso
2 horas para ficar sem interrupção nenhuma. Então, desliga o celular, não vai olhar o e-mail, nada disso. Tem horários específicos, tipo, acordou cedo, você quer olhar, beleza, à noite, mas não durante o tempo de trabalho. Você tem momentos para você fazer isso, assim, porque mesmo que você olhe 5 minutos, deixa eu só ver o que está acontecendo rapidinho, o seu cérebro faz um reset. Você pode sair para tomar uma água, mas não focar nessas coisas, né? E isso melhorou demais a minha produtividade também, quando eu comecei a separar horários, ter horário de trabalho, você flui muito mais rápido. E também aquele negócio da vitamina que eu te falei, vocês vão ficar muito mais focados mesmo. Então você vai se sentir bem mais produtivo com essas dicas. Porque muitas vezes as pessoas perdem tempo. Só que uma coisa que eu aprendi é o seguinte, esse tempo que a gente está aqui na Terra é limitado. Então, faz o melhor uso dele. Não vai deixando as coisas para amanhã. Muitas vezes a gente deixa para amanhã, quando a gente vê já passou. O tempo passou muito rápido. Então, você deu um tempo para você estar aqui. Mesmo porque quando a gente fica mais velho, a gente já não tem mais tanta vontade, a gente fica mais cansado. Então, não fica deixando para depois, né? Cuida de você agora. Quando que você vai começar aquele regime que você queria começar? Trocar sua alimentação, parar de beber, parar de fumar? Começa agora, começa hoje. Ir na ginástica ou ir na aula da yoga, ou sei lá. Começa já, porque terminar os projetos que você deixa pendente, né? Isso daí é respeitar o tempo que foi dado a você para estar aqui, né? Porque você não pode manifestar prosperidade choramingando, deixando as coisas para amanhã. Então, aquele projeto, o que você pode dar? O próximo passo, a Oprah falou isso em um dos vídeos dela lá, vai ser revelado a você o próximo passo. Qual é o próximo passo correto que eu posso dar? Ela fala. Então você não vai saber tudo, que a gente viu hoje lá no livro da força também do Yoda, você não vai saber todos os passos, mas o próximo passo você sabe para a realização dos seus sonhos. E dá esse passo hoje, todo dia faz uma coisa que no final do dia você deita e fala, nossa, eu tô orgulhoso de mim porque eu fiz tal coisa, eu terminei tal projeto. Não fica perdendo tanto tempo em Facebook, essas coisas. À noite, tudo bem, se quer relaxar, você já trabalhou, vai lá, entra no Facebook. Né, no fim de semana brincar e tal. Mas durante o seu tempo, faça o seu dia o mais produtivo possível, acorda cedo, dorme cedo, come direito para você ter mais energia. No livro de Prosperidade da Doreen, ela fala isso também, que a gente precisa cuidar da alimentação e também se exercitar é importante, porque quanto mais energia a gente dá para o nosso corpo, mais energia a gente tem de prosperidade. Uma pessoa sem energia, ela não consegue criar prosperidade tão fácil. Não, isso é perfeito. Não sei se você chegou a ver, na semana passada eu coloquei lá na minha página o seguinte, segunda-feira. Segunda-feira é um dia incrível. Todo mundo vai começar a sua dieta na segunda-feira, vai começar o projeto novo na segunda-feira. Só que cria num dia uma expectativa que não acaba realizando. Porque condiciona a segunda-feira algo que ele já deveria fazer agora. Agora. Né? Mesmo que seja um sábado à noite, começa a dieta agora. Exatamente. Mas eu comi errado. Vou colocar assim, entre aspas, errado hoje, não adianta mais. Adianta sim. Então eu já vou ferrar. A Williamson, ela fala isso. Ela fala isso. Já que eu já ferrei, então eu vou terminar de ferrar o dia inteiro. Como é que não uma porca amanhã começa? Não, ela fala, começa já. Começa já, entendeu? A oportunidade é agora, a oportunidade se manifesta agora, a decisão é agora, não é amanhã. Ontem já não existe mais, e amanhã nem ainda chegou, né? O que existe é somente agora. Naquela passagem lá, bíblica que a gente leu outro dia, Jesus disse mesmo, deixe para amanhã o problema de amanhã. Ele vai ter lá os seus males amanhã. Viva o agora, entendeu? Nisso, não querendo parafrasear Augusto Cury, né, que ele fala assim, Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, Jesus Cristo não sei o que mais existiu. Nisso ele foi muito sábio, realmente, em trazer a consciência eu sou. Se a gente parar para começar a ler, quando Jesus diz, de uma forma de ensinamento, não religioso, mas de uma forma espiritual, a gente vai entender as minúcias das passagens bíblicas, né? Naquela bem-aventurança, quando ele diz o seguinte, bem-aventurados que serão misericordiosos,
porque eles receberão misericórdia. O que é isso, senão o que a Oprah disse na meditação, que você é o que você atrai, e você atrai o que você é. É a mesma coisa, dita com palavras diferentes, né? Então, isso é muito simples. Na verdade, prosperidade, abundância é muito simples, é muito fácil. É como se você estivesse num carro, você só virasse a chave para ligar o motor. É só isso. Pum. Pronto. É só isso. Não tem segredo. Não existe segredo. Essa que é a verdade. Não existe segredo. É Muito fácil. bom. É fácil. Muito bom. Ai, gente, amei esses 43 dias com vocês. Foi uma delícia, amei conhecer todos vocês. Quem não foi sorteado também não fica triste. Eu ia aumentar o preço do livro, depois acabei não aumentando, eu deixei, tá $3 só no Amazon. Acho que tá em real até R$4, sei lá, uma coisa assim. É tão baratinho para pegar o e-book no Amazon, das 7 orações infalíveis do Arcanjo Miguel. Vai lá e lê, que ele é super divertido, super gostosinho de ler. Tem histórias verídicas, então aumenta a nossa fé bastante. Impresso você encontra na agbook.com também, ainda existe. Que lá eu deixei a preço de custo deles lá também, tá? O mínimo que dá para ser o preço de um livro na AGBook. Então é só para vocês mesmos, assim, tudo que tá o meu coração ali, né? E é que curtinho, você lê num dia, é super fofinho, é para você se apaixonar mais ainda pelo Miguelzão. Então é isso, eu quero muito agradecer vocês de estarem aqui, agradecer o Paulo, o Rafa, todo o pessoal que participou aqui também, a Paty, a Márcia Grimaldi, a Adriana, a Marcela Leal também, foi muito bom vocês estarem aqui. A Verinha Filó, que veio das experiências dela, a Paula. Então vocês são muito fofos, adorei o carinho de vocês, adorei conhecer o pessoal novo que veio. Então continuem sempre aqui com a gente, a energia de vocês foi muito gostosa, amo vocês demais e a gente está sempre aqui juntinho. Eu espero que a gente tenha mais projetos juntos e sempre aumentando essa egrégora gostosa. Exatamente isso, e não parem o plano, né? Só porque termina hoje as lives, não parem, né? Tem sempre as coisas para meditar, tem o livro da abundância, se achar assim, já deu aqui, vai para outro livro, sempre vai treinando a mente. Treinar a mente nunca é de menos, sempre acrescenta. Uma frasezinha que você lê e meditar no dia vai já fazer a grande diferença na sua vida, você não vai nem perceber quanto. A hora que você vê, já tá lá no flow, né? Eu vou te dar esse livro junto, quando eu enviar o livro, eu vou te dar o da força, Paulo. Eu agradeço. Acho que é a tua cara, não compra, porque eu vou enviar junto com o outro do Miguelzão. Eu até falei assim, nossa, que pena que eu não tenho nenhuma máscara do Yoda pra começar. Não, eu só tenho a orelha do Spock. Obrigadão, de coração, gente. Obrigado mesmo. Sucesso, paz, amor, felicidades, tudo que a gente merece. Live long and prosper. Longa e próspera. É isso? Deu tchau? Acabou, né? A gente não quer ir, mas... A gente não quer ninguém tirando daqui. Vamos ficar, vamos cantar. Não, tô brincando. A gente começou junto com a Copa, a gente terminou depois da Copa. A gente merecia uma cerimônia de encerramento. Verdade. Enfim, amores, amo vocês. Um beijo enorme. E Angel Blessing.